Buenas noches, comunidade Pão com Ovo. Falamos ao vivo, em definitivo. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, agora 20 horas, né? Mas também bom dia, boa tarde ou boa noite, você que nos assiste no formato assíncrono, né? Essa palavra que é tão, já virou comum agora dos professores, né? Gravado, na versão gravada que fica aí nas plataformas da Pão com Ovo. Estamos iniciando o 22º episódio dessa inusitada aventura cibernética que nós chamamos de Pão com Ovo, né? Que delícia! Todos nós gostamos de pão com ovo, né? Eu sou Igor Pereira e, juntamente com ele, o comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias da Pão com Ovo, Leonardo Echevarria, que nos acompanha nos bastidores, ele que opera, é o cérebro por trás das câmeras, operando a técnica, o nosso querido Preto. Boa noite, Fátima Rodrigues, já aqui presente também, e juntamente com ela, nossa deusa, nossa louca, nossa feiticeira, Regina Abraão. Nós estamos aqui, então, começando mais um Pão com Ovo, e também juntamente com você que nos acompanha, com você que comenta. Sempre pedimos que você comente, se gostou, compartilhe e mostre para seus amigos se gostou desse conteúdo, porque nós fazemos com muito carinho, justamente para você. E sem mais delongas, eu vou já ao tema do programa de hoje. As nossas convidadas e o nosso convidado já está aqui com a gente nos nossos estúdios, né? Eu sempre quis dizer isso, se está nos nossos estúdios. Não está nos nossos estúdios, mas enfim, estão aqui. E o tema de hoje é um tema extremamente importante. Na sala de aula é que se forma o cidadão. A nossa homenagem às professoras e os professores que nos assistem, que nos acompanham. Boa noite, Marisa. Os professores e professoras que nos acompanham do nosso país, de vários estados, que estão aqui com a gente e que vai a nossa homenagem no programa de hoje, né? A sala de aula é que se forma, na sala de aula é que se forma o cidadão, e hoje, inclusive, a sala de aula é virtual, e hoje a sala de aula enfrenta problemas, enfrenta precariedade, enfrenta conflitos, neoliberalismo. E para falar sobre isso, querida Regina, minha professora Regina, né, que tanto me ensina, Regina, que time que nós trazemos hoje? Pode falar um pouco das nossas convidadas, o nosso convidado, e um pouco sobre o tema também. Regina, muito boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, Aline. Boa noite, Solange. Boa noite, Tiago. Então, hoje nós vamos falar sobre a difícil missão de educar. Como educadora e como mãe de duas professoras, eu digo para vocês, é uma coisa complicada. Ainda mais com o cabresto, né, do neoliberalismo, com uma pandemia e com toda a precarização do trabalho que hoje a gente vê. Então, eu vou chamar para conversar conosco a Aline Rodrigues, queridona, professora de filosofia, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp. O Tiago Ingrácia Pereira, sociólogo, professor de Sociologia da Universidade Federal da Fronteira, campus Erechim. Também a queridona Solange Carvalho, vice-presidenta do CEPERS, diretora de Gênero e Diversidade. Por que eu digo que as duas são queridonas? Porque a Aline eu conheci há bastante tempo atrás e a Solange também, né? Então, essa vida de militante sindical tem dessas coisas. A gente fica encontrando as pessoas, né, Igor?
O Igor E me o deixa Thiago eu conheço também há bastante tempo, já desde 2005 conheço o Thiago também. Pô, uma alegria recebê-los aqui hoje. Alice, bom dia, boa noite. Boa noite. Então, Aline, me conta um pouco como é que é ser professora num estado governado pelo PSDB, em pandemia, precarizada, com toda certeza, acumulando aulas. Eu não sei se tu deve estar dando aulas, né? Online. O Tiago deve estar, talvez já tenha voltado. Como é que está essa situação? Como é que o professor está se virando nessa maré? Aline, por favor. Bom, primeiramente, assim, eu vou dar parabéns, né, aos meus colegas. Assim, a gente não tem tanto o que comemorar, né, na data de hoje. Como a Regina falou, a gente está passando por uma pandemia e, ao mesmo tempo, o governo vive ameaçando voltar às aulas como se isso fosse uma coisa... sempre o professor colocando a vida do professor e dos alunos em risco, né? Colocando a questão da educação como se fosse problema individual, né? Que o professor tem que resolver. E aí eu gostaria de começar a história. Primeiro, né? Vou responder a Regina. Eu estou afastada, Regina. Eu estou com uma bolsa de estudos, então eu fui obrigada a me afastar para poder ter direito a essa bolsa. Eu não tive a experiência, né, de dar aulas online, por esse motivo. E então a gente vai começar aqui, vamos começar do básico, né? A gente é muito visto como super-herói, né? E muitas vezes os elogios eles se misturam com com uma ideologia de valorizar demais a superexploração, né? Isso acontece com todos os trabalhadores, mas no caso do professor, o professor é muito visto como super-herói, aquele cara que tem que trabalhar a dificuldade dos alunos, né? E a gente traz muito serviço para casa, como todos sabem, né? A exploração é muito grande em cima dos professores. E nós não ganhamos o suficiente por esse trabalho, né? Nossa remuneração... Obrigada, Letícia. O pessoal da Unicamp está aí em peso, né? A galera tá dando uma força aí. E então a gente não ganha o suficiente. O salário, vamos direto ao ponto, né? O nosso salário ele tá em São Paulo tá R$ 2.415, o que dá em torno de R$ 12 a hora aula. Só que dentro desse valor, esse valor só é atingido quando é o professor de educação básica 2, né? Que é o professor que dá aula no ensino médio. Se for de educação básica 1, é R$10,43. Então, o drama ele já começa pela situação salarial, ele passa também pela questão de que nas escolas, principalmente, eu não sei como que está exatamente a situação em outros estados, mas tem faltado muito professor para suprir a quantidade de aulas. E os alunos, eles ficam sem aulas ou eles saem mais cedo. Isso é muito comum nas escolas. E a comunidade escolar, né, o governo, ele passa uma imagem para a comunidade escolar de que nós faltamos no trabalho. Além disso, né, agora a gente está tendo aí muita discussão devido à reforma administrativa, e está sendo colocado que o funcionário público também ele tem muitos privilégios, né? Quando a gente sabe que a maior parte dos funcionários públicos é professor, é o pessoal da educação e da saúde que ganha pouco. E assim, a gente não tem muitos concursos também, a maior parte da nossa categoria são contratos temporários, né? E além disso, as pessoas têm muita dificuldade de constituir sua jornada e com isso pegam muitas escolas, né? A gente não ganha, não tem a remuneração pela aula vaga, né? Quando a gente não consegue constituir. Se o horário ficar vago e a gente não der aula, ficar uma aula vaga, a gente não ganha nada por ela, mas a gente está no local de trabalho e não ganha por isso. Então, os professores, eles passam, né, principalmente os contratados, passam muito pela situação da atribuição de aulas, né?
aonde fica uma insegurança se vai conseguir constituir sua jornada. Todos os anos tem a situação de atribuição de aulas, que muitos professores têm essa experiência, que é uma experiência traumatizante, e ela acontece todos os anos, parece uma feira livre, né, de aulas. E tirando isso, né, fora tudo isso, no estado de São Paulo, a maioria dos professores são categoria O, eles têm um contrato de trabalho, né, que dura 3 anos, e depois desses 3 anos tem que se afastar por 180 dias, cumprindo a tal duzentena, aonde esses profissionais têm que ficar desempregados. Isso tudo contrasta com a situação de falta de professores, né? Dentro desse contrato de categoria O, professor, se for uma professora, né, não tem direito à licença maternidade, ela tem que entrar com um pedido judicial, com ação judicial, para poder se afastar em caso de gravidez, né? E tem direito a 4 meses de licença maternidade. Fora isso, não tem direito ao convênio médico, né, dos professores do Estado, que é o IANSP. Eles ficam fora do IANSP. E também eles têm um limite de falta, onde só é permitido 2 faltas por ano. E aí, com isso, são os mais prejudicados e, contrariando tudo, são os mais impedidos de paralisar quando o sindicato chama. Porque pode encerrar o contrato quando categoria O precisa paralisar, né? E aí, todas as vezes que tem paralisação, greve, a POSP, né, no caso, que é a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, precisa entrar com uma ação judicial para que esses professores não percam seu cargo por terem paralisado, lutar pelos seus direitos. Agora está se tornando cada vez mais um motivo de desligamento do trabalho, né, principalmente no setor público. Então, a questão da precarização, né, a gente percebe que não tem recurso suficiente, tem cada vez menos recurso na educação pública, né, e ao mesmo tempo a educação ela foi universalizada, né, a partir dos anos 80, e essa universalização ela ocorreu com o prejuízo salarial e com menos formalização do trabalho, né, dos professores. Então, teve um processo de precarização muito forte dos anos 80 para cá. E, ao mesmo tempo, os professores passaram a situação de intensificação do seu trabalho, né, onde o que tem imperado mesmo é a eficiência pelo menor custo, né? A gente é cobrado sempre por mais eficiência o nosso trabalho, né? Isso não é uma questão só da educação, né? A gente vê que é uma tendência de todo o capitalismo, né? O trabalhador vai sofrendo uma superexploração, uma exacerbação da exploração, e com perda de direitos e perda salarial, né? E, bom, eu acho que desse primeiro bloco é esse resumo. Não é muito bom, né, o que eu tenho para dizer, assim, de início. E é isso. Feliz Dia dos Professores, apesar dos pesares. Né? Muito legal. Legal, assim, a tua exposição, mas a situação... tenho outras perguntas para ti, Aline, mas vamos ouvir os nossos convidados também. Valeu, Roberto Poli. Gente, muitos comentários, está muito bacana. Várias participações, Alice Zelinski, Queca Costa, Magda Schmidt, Letícia, Roberto Poli, valeu, gente, valeu pelo apoio aí. Tiago, Paulo Freire nos diz que ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Tu acha que Paulo Freire ainda tem espaço nas nossas escolas hoje? Sim, não? Comente, por favor. Muito obrigado pela tua presença, Tiago, estou muito feliz. Conheço o Tiago desde 2005, é uma das referências minhas, e realmente é muito bom tê-lo aqui nesse dia. É isso. Ana Paula, boa noite, Ana Paula, a professora Ana Paula também, presente aí. Então, que bom, Igor, sabe que é recíproco, né? Nós nos construímos nesse coletivo sempre, e eu sempre digo que eu prefiro o Cruzeiro do Sul do que estrelas de primeira grandeza isoladas, né? Então, as constelações sempre me atraem mais.
Quero dar uma boa noite a todos e todas que estão conosco, uma satisfação muito grande receber esse convite e produzir alguma reflexão sobre esse grande desafio de nos reconhecermos como educadores e educadoras e de nos reconhecermos exatamente pela nossa condição de educadores e educadoras como sujeitos políticos, né, como sujeitos de movimento, como pessoas que têm posição e que exatamente assumem esse lugar não apenas da forma burocrática que a profissão até pode ser exercida, mas talvez nos colocando numa perspectiva que o Igor abriu, enfim, a provocação aqui para que eu falasse, que inclusive constitui o tópico 2.5 do livro Pedagogia da Autonomia, que, como sabemos, é um livro de 1996, onde Paulo Freire produz algo que, para muitos e muitas, é uma espécie de manual de formação inicial de professores e professoras, né? Onde Freire vai nos convidar a pensar esse ensinar e suas exigências, ao longo de 3 capítulos. Então, de fato, o reconhecimento da nossa humildade é que nós não sabemos tudo, estamos em movimento, somos seres inacabados, e, portanto, a educação tem um papel nessa nossa construção permanente, né? As coisas, elas não são, elas estão no movimento que nos constitui na razão mesma em que nós nos reconhecemos como seres que buscam essa formação permanente. Eu coloco sempre que Paulo Freire é um autor que foi colocado no centro de muitas polêmicas ultimamente, planos de governo que infelizmente tiveram o apoio de um segmento expressivo da população, chegaram ao ponto de colocar que gostariam de expurgar Paulo Freire da educação brasileira, ministros que ocuparam a pasta do Ministério da Educação colocaram, né, Paulo Freire como inimigo a ser combatido, movimentos do espectro conservador, como Escola Sem Partido, também pegaram a figura de Paulo Freire como um exemplo, inclusive no primeiro momento de uma forma de um ataque de baixo nível, posso colocar assim, porque a crítica acadêmica, a crítica de fundamentos políticos, a crítica de projeto de sociedade, ela é sempre muito bem-vinda no trabalho acadêmico. A grande questão é quando tu tens uma disputa que não dialoga com fundamentos do pensamento do autor. Paulo Freire, muitas vezes, ainda é um autor pouco lido, tá? Se nós pensarmos a formação de professores e professoras, e é um autor que ocupa um lugar central na própria pedagogia do século XX. Mas essa categoria, colegas, me parece que ela hoje, entre tantas outras que poderíamos falar aqui de uma certa atualidade da proposta freiriana, mas essa perspectiva de, ao nos reconhecermos como educadores, nós assumirmos a luta como uma categoria histórica, uma categoria em movimento, e a luta que passa não apenas por condições de trabalho específicas no âmbito das instituições, o que também é importante, mas é uma luta que associa o nosso trabalho pedagógico com um projeto de sociedade de forma mais ampla. Tá? Dificilmente nós teremos uma escola verdadeiramente democrática numa sociedade não democrática. Me parece que essa atualidade de Paulo Freire e a própria discussão que ele promove na Pedagogia da Autonomia, que é um livro de ampla circulação, junto com Pedagogia do Oprimido, nos permite pensar sobre esse lugar, esse convite que a leitura de Paulo Freire e de outros e outras desse campo crítico e progressista da pedagogia nos convida. Então, o que me parece assim é que quando nós pensamos esse lugar da docência, quando nós pensamos as imagens e autoimagens, né, nos termos do Miguel Arroyo, quando nós nos percebemos com esse conjunto de coisas, como a professora abriu aqui, sem nenhuma alegria, né, mas uma análise lúcida e verídica, das enormes dificuldades, da falta de reconhecimento salarial, daquilo que vem, inclusive, afastando pessoas que estão hoje terminando o ensino médio, que não têm, daqui a pouco, a nossa profissão como uma primeira opção. Os cursos de licenciatura vêm sofrendo com uma diminuição, mesmo os cursos de universidades públicas e gratuitas, vêm sofrendo uma diminuição no número de pessoas que querem ter a nossa profissão. Isso é um sintoma de um conjunto de questões que vêm, ao mesmo tempo que se fala na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, que ainda anos de escolarização representam na sociedade capitalista possibilidades maiores de inserção e de redistribuição de renda, mesmo diante desse cenário, se ataca cada vez mais
a figura de educadores e educadoras, e principalmente no último período, o que nós estamos vendo é ainda uma tentativa de cerceamento do pensamento crítico, em nome de panaceias como ideologia de gênero, como outras questões, que todas não passem uma cortina de fumaça para um projeto extremamente conservador, retrógrado, e que, mais uma vez, tenta atacar uma categoria já tão sofrida. Paulo Freire, me parece, permanecer atual, porque nos fornece pistas muito interessantes, nos fornece perguntas mais do que respostas, dentro da ideia da pedagogia da pergunta, nos coloca em movimento, no sentido da própria apropriação do espaço, e que nós não precisamos fazer apenas uma pesquisa acadêmica, mas a própria sala de aula, o próprio espaço da escola, o próprio espaço do trabalho, ele também tem um princípio educativo. E Paulo Freire, portanto, também é um autor de mobilização. Eu, obviamente, não acredito nessa onda nefasta de autoajuda que a gente vê no último período, que muitas vezes vem de uma propaganda fácil e absolutamente enganosa. Mas eu acredito sim, nos termos de Bernard Charlot, por exemplo, no processo de mobilização. Nós precisamos continuar nos mobilizando como atores políticos, como não apenas técnicos e técnicas, mas nós somos principalmente, ao sermos docentes, nos reconhecemos como atores políticos. Isso significa que não somos neutros e neutras, isso significa que precisamos disputar um projeto de sociedade e que no atual momento, sabemos, estamos enfrentando muita dificuldade, seja de um bloco que tenta nos desconstituir ou constituir, por outro lado, uma nova forma, militarizando a educação, por exemplo, e ainda, por outro lado, as nossas fissuras dentro do nosso próprio campo progressista, que esse também é um assunto que poderia ser um tema para a continuidade de análise. Eu termino essa primeira intervenção dizendo o seguinte: ainda me parece que aquilo que Freire escreve na Pedagogia da Esperança, que é um outro texto dos anos 90, inclusive que ele faz uma releitura humilde de Pedagogia do Oprimido, 2 décadas depois, inclusive acolhendo críticas de feministas norte-americanas sobre a questão da linguagem inclusiva, entre outros aspectos. Ali, Paulo Freire nos dá uma pista muito interessante para a nossa luta política, o desafio da nossa luta política na atualidade, que é a questão de que nós precisamos ter a leitura adequada da conjuntura para unir os diferentes para lutar contra os antagônicos. Nós não podemos confundir os diferentes com os antagônicos. O inimigo é outro. Obrigado por enquanto, gente. Obrigado, Thiago. E eu pego esse gancho da luta política, da mobilização, para passar para a professora Solange, perguntando, professora, as escolas estaduais estão unidas em defesa da vida? Como é que está essa luta? Fecha, abre, como é que vai ser a luta aí das escolas estaduais do Rio Grande do Sul? Uma grande satisfação tê-la aqui, professora Solange. Eu que agradeço. Desde já quero dar a minha colega Aline, e o meu colega Tiago, que nós amanhã estaremos comemorando o Dia do Professor, o Dia da Professora, que a gente tenha consciência da importância da nossa atividade, a importância política da nossa atividade. Solange, e temos a consciência que não é um sacerdócio, realmente, um salário congelado há 6 anos e pagando para receber o salário, e tem gente que acha que isso é bonito, né? Mesmo assim. Oi. Eu vou propor o seguinte, Solange. Quem sabe a gente faz uma pergunta aqui para a Aline, porque assim, às vezes funciona de sair... Oi? Não, ele tá cortando. Não, é que assim, a gente pode tentar, Solange, é isso? Tá, eu vou buscar um fone de ouvido. Não, então, quem sabe assim, Solange, tu sai da live e entra de novo, enquanto isso a gente faz uma pergunta aqui para a Aline, pode ser?
Aí depois a gente retoma contigo? Eu quero fazer uma pergunta para a Aline. Posso fazer, isso. Igor? Claro, claro. Igor, posso perguntar? Então, eu tenho uma grande amiga que mora no Paraná e ela fez uma postagem esses dias que eu até liguei para comentar, Adriane Sobanski, porque ela recebeu um cartão de uma mãe de uma criança dizendo que ela realmente tem o dom de ensinar. Esta romantização, Aline, da profissão ou de uma possível um dom é uma coisa divina que tu ganha dos deuses, né? Então, isto não acaba trazendo o professor para uma situação de que ele tem o dom, então ele não precisa de um salário razoável, ele tem o dom, ele tem que se contentar com a maneira que ele tem, com os meios de trabalho, com as condições de trabalho. Como é que é essa história de dom, Aline? Então, Regina, essa história é bem complicada, né, do professor que trabalha por amor, né? E o que a gente vê, né, que está crescendo muito, são o governo cobrando, né, os professores por atividades que são mais voluntaristas, né, inclusive para mostrar para a sociedade que a educação está melhorando, quando, na verdade, o governo ele tem cortado o investimento, né, e, ao mesmo tempo, colocado na mão do professor praticamente esse milagre, né? Como você colocou. A responsabilidade por um milagre. Vocês têm que fazer acontecer aí uma revolução com giz e lousa, né? Giz, lousa e saliva. Vai lá mudar o mundo. Vamos fazer uma revolução com isso, né? Então, assim, posso dar alguns exemplos, né? Então, a gente vê que a ideologia neoliberal, né, tem que entrar nesse tema, essa ideologia neoliberal, aqui a participação do Roberto Poli, coordenador da subsede Sumaré, da PUESP, importante presença, galera aqui só amor não paga as contas, isso. Então, a gente vê que essa farsa neoliberal, ela está invadindo as escolas ideologicamente. O professor, muitas vezes, ele se sente culpado pelo fracasso do aluno e do próprio sistema de ensino, né? Isso gera muito. O professor, a nossa categoria sofre muito com os problemas de saúde mental, né? É uma das profissões onde mais tem afastamento por depressão. Burnout. Cortou? Burnout. Tá tudo certo, Aldo? Síndrome de Burnout. Tá tudo certo. Sim, desculpa. Então, a gente... e para completar, né, eu vou dar um exemplo prático, né? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o MMR, que é o Método de Melhorias de Resultados. Então, o governo, ele atribui algumas... Na verdade, não é o governo, né? A gente tá vendo aí a entrada de algumas fundações privadas na gestão da educação. E o método de melhoria de resultados, ele cobra mais tarefas burocráticas, onde os professores precisam passar um pano, né, para algumas questões aí de gestão. Então, a gente é cobrado em termos de números, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem que alterar nota, né? Porque a própria remuneração e os índices, né, daquela escola tá atrelado a essa mudança de nota. A gente tem que correr atrás de aluno que falta, só que a gente não tem recurso para isso. A gente tem que descobrir porque o aluno está faltando, conversar com a família, trazer o aluno de volta para a escola, né? Tem alguns projetos que a gente tem que fazer na escola também sem ganhar nem um centavo a mais. É por amor que a gente tem que cumprir essas tarefas. Então, se a gente tem várias atribuições que vão aumentando ao longo do tempo, né? Na verdade, isso se trata de uma imposição da lógica empresarial, né? Dentro da escola. A lógica empresarial privada, né? Onde a gente tem que mostrar resultado e com o mínimo de gasto, né? Você vai enxugando gasto, mas tem uma questão de produtividade, né? Que vai sendo alterada. E também a gente vê que a questão da educação como direito, ela vai se perdendo, né? Agora também foi aprovada no
nível federal, pelo governo Temer, a nova BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. E nessa BNCC, as disciplinas, elas perdem o caráter formativo, onde, né, elas, no lugar das disciplinas, o raciocínio é do ensino por áreas de conhecimento. Então, não necessariamente os alunos eles cumprem as disciplinas obrigatórias. Você tem o bloco ali, por exemplo, da área das ciências humanas. E dentro das ciências humanas você pode ter muitos projetos pedagógicos, né? E não precisa ter todas as disciplinas que tem hoje. E o governo do estado, né, de São Paulo, no caso, acabou de aprovar a adaptação dessa BNCC e construiu a reforma do ensino médio. E a gente vê, assim, o problema, assim, crescendo, só crescendo. Então, você tem agora o itinerário formativo, né? É isso que constitui. Eliane, obrigada. Eliane é candidata a prefeita pelo PSOL de Hortolândia, companheira de luta também. E o que está comentando agora? Então, nesse itinerário formativo, você coloca como... o aluno, ele pode escolher disciplinas. A Kim, que entrou também da Unicamp. E então você pode trabalhar com projetos, oficinas, né? Outras práticas que não necessariamente as disciplinas clássicas, né? E o aluno ele pode, entre aspas, escolher o que ele vai estudar, só que não necessariamente a escola vai oferecer. E isso também abre brecha para outras instituições que não a escola trabalharem a formação oficial, né? Então, o aluno ele pode se formar por fora da escola. Ele pode colocar no currículo dele um estágio numa empresa. Ele pode colocar um trabalho voluntário. E isso ser somado como horas, né, nesse itinerário formativo. O que já está em prática no estado de São Paulo é o Inova Educação, né? Coisa aí do João Dória. E aí a gente tem as disciplinas eletivas, onde a escola fica em aberto, né? A escola oferece disciplinas que são assim, o professor decide o que ele vai ensinar na hora. Não tem muita certeza do que vai ser dado como conteúdo, né? Tem as eletivas, aí tem a disciplina de tecnologia e tem uma outra disciplina que é o projeto de vida. E essas disciplinas estão todas em aberto, né? Você não tem um conteúdo específico para trabalhar. E nessa de projeto de vida também, a gente vê aí um caráter nitidamente colocando para o indivíduo a responsabilidade pelas escolhas, assim como a escolha da matéria, né? O aluno, você é livre para escolher o que você vai estudar. E aí o professor é responsável por ajudar o aluno a construir o seu projeto de vida, que inclusive é dado como uma disciplina. Então, depende de você. Então, a sua vida. Não. Terrível isso. Então, eu me atravessei porque quando se fala nessa situação e vem um comentário da Queca perguntando, e o que se faz? Como é que tu mobiliza os professores, Solange? Vocês vão me ouvir agora. Estão me ouvindo agora? Uhum. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Eu fico imaginando como é que é a aula virtual. Você está aí? Você está me ouvindo? Onde você está? Então, eu estava cumprimentando aos meus colegas e dizendo, então, feliz dia do professor, feliz dia da professora, da nossa atividade, da nossa profissão. Agora estou traumatizada, sempre achando que está cortando isso aqui.
Tá cortando. Solange, infelizmente, Solange está cortando. Não, deve ser praga da oposição. Deve ser praga. E daí? É praga do leite. É praga do leite, O leite já tá querendo que tu volte na aula presencial. É para tu falar presencial, não pode falar à distância. Deve ser da live do governador. Bom, eu já saí e já entrei de novo. E aí agora eu não sei se vocês estão me ouvindo ou tá cortando muito. Tá cortando muito? Agora tá bom. Pode seguir. Agora tá bom. Acho que é praga do leite, que tanto xinguei o governador hoje naquela live dele. Antes de começar a live, já tinha 500 comentários sentando-lhe o pau no governador. Porque que pena. Solange, realmente está cortando. É um absurdo. Nós, educadores, não sentimos segurança para as aulas voltarem, às aulas presenciais. Só o governador é que quer que volte. Eu não entendo qual é a vantagem. Ô, Igor, não está me ouvindo de novo? Oi. Nós estamos realmente. Essa é um dos problemas da aula à distância, né? Da pandemia. A gente enfrenta esses problemas técnicos, assim, né? Mas, assim, Thiago, enquanto a gente tenta ajustar aqui o áudio da Solange, o que tu comentaria dessa questão dos desafios aí que a gente enfrenta frente a um projeto, né? Porque quando a gente fala de neoliberalismo, a gente pode falar do desmonte, da desvalorização e tal, mas nós também temos essa parte da ideologia, né? Existe uma ideologia neoliberal do empresário de si, enfim, e como que é possível resistir numa perspectiva da educação popular diante dessa ofensiva mesmo ideológica, né? Do neoliberalismo. Thiago. Pois é, Igor. Inclusive o Douglas Ferrari, que está participando conosco aqui nos comentários, também tinha tratado um pouco essa questão sobre a própria ideia de como a gente consegue hoje nos organizar para tentar enfrentar ou para tentar criar uma problematização sobre esse avanço de um certo negacionismo científico que vai desde o terraplanismo até o negacionismo contra a vacina, que sequer nós estamos sofrendo aí porque não temos ainda, e é normal dentro do tempo disponível que não tenhamos. Eu lamento até também não ouvir a professora Solange, que sempre é uma fala muito lúcida e muito importante da nossa grande categoria, né, dos professores e professoras aqui do Rio Grande do Sul, do nosso CPR Sindicato. Mas, gente, o neoliberalismo não é apenas uma forma de gestão do Estado, como sabemos. O neoliberalismo tem raízes mais profundas, que inclusive se alimenta de perspectivas individualistas que mercadorizam a vida e que extrapolam, inclusive, dimensões do próprio liberalismo clássico, que apostava até numa certa ideia romanceada da liberdade de mercados, do desenvolvimento capitalista, mas o neoliberalismo já é um fenômeno do século XX e que vai chegar à gestão de governos, inclusive com a experiência pioneira do Pinochet, na ditadura sangrenta do Chile, como sabemos, mas que depois, a partir da gestões neoliberais nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, vai chegar na América Latina no final da década de 80 e principalmente nos anos 90. Depois disso, é verdade, nós tivemos uma onda que o próprio Emir Sader chama da nova topeira, né, relacionada à esquerda latino-americana, com vitórias de um certo campo popular, de um campo ligado ao que a gente pode trazer aqui como um campo democrático popular, capitaneado por partidos de centro-esquerda, onde a América Latina se coloca em resistência também a um projeto neoliberal dos anos 90 e que, de alguma forma, leva até alguns colegas a classificar como uma certa ideia de um pós-neoliberalismo.
talvez um conceito apressado, porque nós estamos vendo que aparece uma nova onda, que se não é o mesmo neoliberalismo dos anos 80 e 90, mas é um neoliberalismo com áreas protofascistas, quando não fascistas, de uma ofensiva conservadora que disputa a sociedade, que cria todo um uso, e temos que reconhecer que, né, acho que é importante também dentro da luta, dentro da estratégia, né, reconhecer o uso que foi feito, por exemplo, das mídias sociais, que esse campo democrático popular talvez não conseguiu ter uma leitura histórica. E aqui é para todo mundo, né? Todos nós estamos, todos e todas nisso. E que a própria leitura de conjuntura dos chamados protestos de 2013, e particularmente eu gosto muito da análise sociológica da Sabrina Fernandes, por exemplo, lá no livro Sintomas Mórbidos, uma análise gramsciana muito interessante, inclusive com uma linha freiriana, e ali ela talvez vai nos ajudando a compor o que nós temos que, eu acho que pensar para o contexto atual, que não nos resta outra alternativa a não ser, primeiro, ter uma paciência histórica. Segundo, não adianta nós tentarmos classificar todo mundo que apoia o Bolsonaro de fascista, ou todo mundo que votou no Bolsonaro de fascista. Isso não está nos levando, porque isso não cria diálogos, isso nos cria guetos, onde nós não vamos conseguir dialogar para formar de novo maiorias, para disputar esse espaço público que hoje tem, de forma competente, dentro daquilo que se propõe, é verdade, mas que tem um conjunto, né, de aspectos ligados, né, a uma certa interpretação de uma ação prática. E o campo da esquerda, muitas vezes, pelo seu conjunto de fissuras, ainda que já com uma contribuição histórica recente, em nível de gestão do Estado, a partir do governo Lula, mas nós vamos ter uma dificuldade que, inclusive, não há problema, historicamente os blocos se realinham e a gente precisa, de alguma forma, pensar qual é o diagnóstico que temos hoje e como que nós disputamos essa hegemonia, como que nós conseguimos romper com um discurso rasteiro, que muitas vezes é colocado, e eu sempre digo, muitas vezes a direita opera por slogans. Como que um campo progressista, que se coloca nessa condição e se assume enquanto tal, não pode aceitar devolver slogans? Né? Mas, ao mesmo tempo, nós não precisamos cair num dilema histórico, talvez, de um certo segmento da nossa área, que é as pessoas, em geral, terem que ter pré-requisitos para nos entenderem. Isso, historicamente, criou uma certa esquerda acadêmica, ou academicista até, por estar deslocada, e tu tem, por outro lado, um ativismo de certos segmentos que vão surgindo, inclusive apostando em práticas que eu acho legítimas, como autogestão, etc., mas que, quando tu coloca numa pluralidade de elementos e o adversário está emblocado, aqui numa análise de conjuntura bem rápida, né? O adversário está emblocado, o que acontece? Tu acaba te enfraquecendo, e tu acaba, nessa fragmentação, não conseguindo disputar a hegemonia. Né? Eu acho que nós temos um grande desafio, Igor, Aline, Regina, Solange e colegas que estão conosco, um enorme desafio de comunicação. E comunicação não é fazer comunicados. Comunicação não é criar slogans, ainda que isso esteja posto. Comunicação sequer é a gente operar por memes, porque essa é uma prática que levou a direita a ter suas ideias via WhatsApp, né, colocadas. Mas, por outro lado, nós podemos nos servir de alguns mecanismos que estão postos, e a própria iniciativa de uma live com esse teor, a própria comunidade Pão com Ovo, enfim, outras alternativas, elas já vão dando, né, a dimensão desse desafio histórico. E não pode ser só na rede. Claro que nós estamos num momento de pandemia, mas a luta ela tem que ser na rede e na rua, né? Porque senão nós perdemos o trabalho de base e aí nós tendemos a continuar falando só para nós mesmos. A luta tem que ser na rede e na rua. Sensacional. Vamos tentar de novo, Regina, Solange. Vamos tentar, Solange. Queremos te ouvir, Solange. Como é que tá a luta, a resistência dos professores? Se agora não der certo, eu vou ter que ficar só assistindo, né? Mas enfim, eu gostaria que desse certo. Eu não sei o quanto isso está para vocês, assim, estão me ouvindo? Está cortando? Está cortando. Digam-me.
Um pouco. Tá indo, vamos tentar. Um pouco. Um pouco é muito ruim, não é possível. Bom, eu tenho... A minha fala, acho que a fala, ela... Vou fazer o seguinte, povo. Já que vocês não conseguem me ouvir direito, e eu consigo ouvir vocês direito, eu ficarei só... Agora tá bom. Agora tá bom. Segue. Agora vai, Solange, vai que a gente vai com o pé. Agora vamos falar até o final da live. Agora vai. Leite genocida, governador irresponsável, que quer fazer a volta às aulas sem o interesse da comunidade escolar, sem o interesse dos pais, sem equipamentos, com escolas sucateadas. Leite genocida. Vou falando enquanto não pica esse som, vou falando tudo que eu tenho vontade de falar. Thiago, e também estava ouvindo a Aline, né, praga do... que tem questão acadêmica, né, da comunidade, da sociedade. A gente vê agora uma tentativa de se aproximar da... uma tentativa de se aproximar mais da sociedade, mas realmente a academia sempre ficou muito distante. E a minha fala é uma fala de chão da escola, né? A minha fala é uma fala de não só uma luta corporativa, não é uma luta em defesa só dos educadores, professores, também faz uma luta em defesa da educação, né? Em defesa da educação de qualidade. Eu, como sou de qualidade, né? E creio que vocês também façam essa luta. Nós temos esses pontos convergentes. Nós somos educadores que temos sozinha, não vai mudar o mundo. Isso é uma utopia, né? Nós vivemos um sistema que é o sistema capitalista, onde a escola muitas vezes reproduz os problemas, reproduz os entraves da sociedade. A gente até tem um clichê que é a escola é tambor de ressonância, né, da sociedade. Então, se há violência na escola, é porque a sociedade também é violenta e os pensamentos e as formas de organização dessa sociedade, que é uma sociedade de classes e está virando uma sociedade de castas, ela é visível dentro da escola. Existe a escola para quem tem dinheiro e a escola para quem não tem dinheiro. A escola do filho do trabalhador, que vai para a escola pública. E essa escola pública está sendo precarizada, está sendo sucateada, porque aos governos que estão aí dirigindo nossos estados, aqui como no Rio Grande do Sul, e mesmo aquele que dirige o país, eles têm projetos privatistas. Então, querem privatizar o serviço público, e para isso precisam sucatear o serviço público, atacar os servidores. A gente vê a grande mídia colocando como se nós fôssemos todos grandes milionários, altos salários, cheios de privilégios, sendo que nós trabalhamos na educação, e a educação é um dos setores, assim como a saúde, que menos recebem salários, menos recebem investimentos. Veja aí a emenda 95, né, que foi aprovada, congelando os investimentos por mais de 20 anos em saúde e educação. E aí agora a gente vem atravessando um período mais crítico ainda durante a pandemia, onde onde se verificou que realmente não há um letramento digital dos colegas, e daí parece que a culpa é dos colegas que não têm domínio das tecnologias. Os colegas não têm nem salário para conseguir comprar boas tecnologias, e são sobrecarregados de trabalhos. A Aline estava falando dos que são contratados. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 40 mil contratados entre professores e funcionários de escola. Eu sou do sindicato do CPES, que tem 82 mil sócios.
quase metade são de aposentados, concursados. A outra metade, nós temos uma parte grande, então, de contratados que estão no limbo jurídico. Eles não têm nem essa referência de renovação de contrato de tantos em tantos anos. Entendeu? É assim, se quiser demitir, demite a qualquer momento. É um limbo, não é CLT, não é efetivo. Aí a gente tem que lutar para garantir que eles não sejam super explorados e, ao mesmo tempo, lutar para que haja concursos públicos, e a gente sabe que isso não está no horizonte dos governantes. E no meio disso tudo, a gente tem os estudantes, né? No meio disso tudo, a gente tem a escola. E como que tu faz para trabalhar a consciência do... Quando se diz que o estômago está vazio, o cérebro não funciona. Nós temos professores que têm que trabalhar em 3 escolas com salários miseráveis e a gente ainda quer trabalhar a questão da politização dessa categoria, da formação política dessa categoria. Eu vejo, às vezes, alguns colegas cobrando, tem professores que vão concorrer nos partidos da direita, vão apoiar. Como é que pode? Não é porque tu é professor que tu tem consciência política formada, né? E no nosso país se vota muito na pessoa e muitos não conhecem a questão do partido. E aí exigem que nós, educadores, façamos o nosso melhor numa escola cheia de goteira, numa escola onde faltam recursos humanos, numa escola onde não tem tempo para formação, nem a formação para o trabalho. Como é que alguém que vai ter que fazer 3 jornadas, ganhando um salário de R$ 1.200 para cada jornada, pagar aluguel, sustentar a sua família, ainda vai poder fazer uma formação continuada, muito menos conseguir participar de uma formação política. Então, nós, o sindicato, tentamos, no meio dessa tempestade, levar o nosso barco, não devagar, né, mas levar o nosso barco para que ele consiga atravessar essa tempestade e ainda fazer a defesa da escola pública, contra governantes que querem acabar com a escola pública, contra governantes que perseguem os servidores, que nem agora o Leite anunciou hoje que tem que voltar dia 20. O Leite é o nosso desgovernador aqui, o Leite azedo, talhado, Aline. Ele anunciou que precisa voltar dia 20 às aulas. Aí ainda é mentiroso. Disse que quem é o grupo de risco não é obrigado a voltar, só que os ofícios que vão para as escolas em que quem não voltar tem que entrar em laudo ou entrar em atestado. Se entrar em atestado, no caso dos contratados, é 15 dias de IP e 15 dias de INSS. Dá direito a ele demitir, pois aí o Tribunal de Contas vai dizer que ele pode demitir, porque daí ele tem uma vaga para contratar outro. O que isso vai gerar? Um pânico. As pessoas estão em pânico pela vida, em pânico por medo de perder os contratos. E nós estamos aqui tentando achar as saídas para isso. Ainda bem que os pais estão conscientes, estão nos apoiando, assim como vários prefeitos. Falei um monte agora, mas é que eu estou engasgada aqui tentando falar horas e espero que eu tenha sido compreendida. Com certeza, Solange, com certeza. E eu, como funcionária pública também, sofrendo a mesma ameaça, né, de ter que voltar ao trabalho sem condições, porque aonde não se consegue, numa escola ou numa instituição, controlar um surto de piolho, tu vai controlar um surto de Covid? Né? Em escolas que muitas vezes não tem sabonete, não tem sabão, não tem toalha, não tem nem papel higiênico, vamos combinar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente combina? Mas antes de chamar a Aline, eu quero, ou o Igor, desculpa, não é a Aline, é o Igor. Antes de chamar o Igor, eu quero pedir para quem está nos assistindo, para a comunidade Pão com Ovo, que nos adicionem no YouTube, no Instagram, no Twitter, né? Vamos crescer o Pão com Ovo nessas outras redes, né? E vamos compartilhar e vamos trazer mais pessoas, porque as discussões, como vocês estão vendo, são discussões pertinentes ao mundo que a gente está vivendo, ao país, ao estado e à cidade, porque aqui no Rio Grande do Sul nós estamos numa constelação, governo e prefeito do PSDB, com na presidência vocês sabem quem. Então não tem muito que a gente falar. Tem muito que falar, tem muito que falar. A comunidade Pão com Ovo está alvoroçada, falando muitas coisas. Marisa Bart falou que quando ingressou na sua primeira escola,
ela contou para o grupo dos amigos e ouviu, você é muito inteligente, poderia trabalhar em outro ramo, né? Essa desvalorização do docente, né? Me questionaram se eu iria me contentar em ser professora. Olha o preconceito, Marisa Bart. A Vivian Aires também, né, se manifestou aqui, temos que fugir dessa lógica que trata de forma idealizada e romantizada a atuação profissional dos educadores e professoras. Ser professor é uma profissão que merece respeito. O Douglas Ferrari deixou uma pergunta muito legal, que eu deixo para as nossas convidadas e convidados de hoje, que é sobre... haveria uma uberização, é possível considerar que há uma uberização da profissão docente? Boa pergunta, excelente pergunta do Douglas Ferrari. E antes de passar para as nossas convidadas, eu vou propor, inclusive, que a Solange fale primeiro, né? Porque, afinal de contas, agora eu acho que ela engrenou aqui e ela vai, vamos aproveitar esse embalo. Mas antes de passar para as nossas convidadas, para já dá, infelizmente, né, passou muito rápido, mas a gente está chegando, já se encaminhando para o final. Eu quero anunciar que quarta-feira que vem estaremos aqui com o Pão com Ovo do Povo, né, a nossa enquete, o resultado da nossa enquete, nós vamos discutir a questão, os problemas aí da pedofilia na pandemia e tal. Regina Abraão estará comandando esse debate com muitos convidados às 20 horas aqui no Pão com Ovo. E então passo, Solange, queremos te ouvir, estou com carência de te ouvir, Solange, eu te ouvi pouco, sobre essa questão da uberização, tu acha que existe? Te pergunto também quais são as alternativas aí de mobilização, de luta contra esse cenário que está colocado, o que o CEPERS tem de situações aí, de jornada de lutas para o próximo período. E deixo essa pergunta também para o Thiago, não em relação ao CEPERS, né, Thiago e Aline, mas assim, quais as perspectivas de luta, enfim, comentar um pouco sobre a organização e recados finais, né? O que vocês consideram de recados finais aí no nosso programa? Com certeza, Douglas, né, o nome dele. Douglas, A gente vive uma uberização da educação. Quando eu entrei, eu não sou tão pré-histórica assim, né? Mas quando eu entrei quando eu entrei no magistério, a maioria dos meus colegas era de uma escola. Eles trabalhavam numa escola. Trabalhavam até mais de um turno, mas trabalhavam na mesma escola. Eles fechavam sua carga horária nessa escola. O que a gente vê agora é a possibilidade dos colegas ter que fazer, cumprir vários, muito defasado. Eu disse aqui, um professor em final de carreira que não tem mais as promoções desde o governo Tarso. O Leite pegou os nossos triênios e botou lá no salário, né, para dizer que estava pagando o piso, então ficou 1.587, professor com especialização por 20 horas. Se trabalhar 40 é R$3.000. Então, veja que loucura isso, né? Então, alguém que tenha mestrado, acha dos R$3.000. Então, isso é a precarização, isso é a desvalorização. O educador tem que correr de uma escola para outra para completar a carga horária, ou tentar trabalhar em outras redes. Tem gente que trabalha e ainda faz bico, né? Eu tenho medo que a gente chegue numa fase que vão ligar para o educador e dizer: se tu quiser vir aqui agora, de tarde ou daqui 2 horas, tem 1 hora aula para te dar. E aí o que vai acontecer
o desespero é tão grande, a precarização é tão grande, que daí vai ir lá e vai dar essa 1 hora aula, o que a gente chama de uberização, que nada mais é do que dizer uberização, porque é uma palavra que as pessoas... Cortou. Solange, infelizmente, mas alguma coisa a gente conseguiu entender, né? Não há reconhecimento pelo trabalho. E a gente sabe que isso tem um motivo, isso tem um endereço, que é a privatização, que são dados aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem o grupo da Monteiro Lobato, a Fundação Lehman, todas interessadas em vender. E, enfim, nós vamos perder uma escola de qualidade como a gente tinha há um tempo atrás. Como assim mostrar qual é a importância da educação, que essa luta não é só nossa. Essa luta é uma luta da sociedade que precisa da educação pública. Só para concluir, aí a gente é importante ter um sistema público de saúde. Muitos países, a maioria dos países não tem sistema público de saúde, o Brasil tem, estava muito a ver. Né? Oi? Desculpa, Igor, cortou para mim agora. Bom, mas enfim, sabe, eu tenho melhorado o som, eu acho que hoje cansou porque era a 4ª live, deve ter cansado minha caixa de som, e deve ser praga do Eduardo Leite. Não tem compromisso com a educação. Se tivesse compromisso com a educação, estava preparando para o ano que vem como recuperar as perdas, a gente vai salvar a economia, que é isso que eles dizem, que precisa ir para as escolas, transformar os alunos. Se houver algum caso, a gente fecha a escola. Quer dizer, nós vamos ser cobaias. Então foi um prazer falar com vocês, embora me avisem que daí eu vou ver se eu ponho uma caixa de som especial aqui. Grande beijo. Tá certo. Muito obrigada, Solange, muito bom. Então, agora nós vamos chamar o Tiago, já com as considerações finais também. Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas não tem muitos problemas, que o pessoal está nos ouvindo. E só fazendo uma correção, Igor. Não é a pedofilia na pandemia, é a pedofilia e o obscurantismo, que é bem pior. Perfeitamente, então, perfeitamente. Tiago. E esse contexto da pandemia, de fato, ele vai trazendo adicionais no nosso desafio de convivência. Um ensaio do Boaventura de Souza Santos, que ele escreveu em maio, chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, um livro que circulou até em PDF livremente, você deve ter visto. Ali o Boaventura trata de algumas reflexões, talvez algumas mais focadas no ambiente europeu, mas ele recupera algumas discussões e que tentam apontar de que o contexto da pandemia, ele é um contexto que não vai... Ele tem, claro, o desafio sanitário, o desafio de um vírus novo, mas ele não vai criar algumas situações, mas vai aprofundar algumas situações, como é o caso da desigualdade social, como é o caso das desigualdades históricas relacionadas à nossa profissão, e que serve como um mote, ou muitas vezes até como uma cortina de fumaça, dentro de projetos que acabam atacando algumas premissas que nós acreditamos. Ser professor e ser professora e não lutar é uma contradição. Esse é um aprendizado que nós temos ao ler Paulo Freire, e esse autor, ele é um autor que serve, né, para a nossa mobilização. Ele é um autor que nos cria não apenas uma instrumentalização, mas cria a capacidade de nós pensarmos a partir de algumas categorias. E essa dimensão da luta, insisto, já encaminhando como eu iniciei, me parece importante porque ela exige de nós um posicionamento. Ela nos coloca em movimento. Portanto, educadores e educadoras que não lutam estão numa contradição. Não nós que lutamos e, portanto, podemos errar e acertar, mas principalmente nós nos reconhecemos como sujeitos políticos e como seres em movimento. A despeito de tudo que está acontecendo, eu sempre digo que eu tenho muito orgulho de ser professor, eu tenho orgulho hoje de estar numa universidade pública, mesmo sob intervenção federal, que é o caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, onde o nosso reitor, ele não é um reitor legítimo, a despeito de ser legal, dentro da lista tríplice, que está em discussão na STF, enfim. Agora chegou, inclusive, a nossa maior universidade aqui no Rio Grande do Sul, a URGS, também o mesmo que nós na UFFS passamos. Então, mesmo nessas questões todas, que a gente não pode fechar os olhos e tem que ter a consciência do que está acontecendo, nós precisamos ter muito orgulho
do lugar que ocupamos, porque nós não estamos tratando apenas de uma profissão, nós estamos tratando de uma condição. Eu sempre digo isso. Ser professor e ser professora é também assumir um lugar na sociedade. E a partir desse lugar, nós vamos nos constituindo. Evidentemente, não é todos e todas da nossa área que pensam dessa forma. Isso está absolutamente em disputa, está em discussão, e, portanto, é nosso compromisso histórico nem para pegar impulso e ir para trás. Nós estamos no momento em que temos que ter uma leitura histórica adequada, e eu insisto, nas redes, nesse momento, tem uma importância muito grande, mas também nas ruas, assim que possível. Uma das coisas que a gente aprende, com isso eu concluo, com a educação popular, é que o trabalho de base, ele é indispensável. E o que é o trabalho de base? Entre tantas coisas que poderíamos falar aqui, ele é também a capacidade de dialogar com as pessoas, de ouvir, de entender, de perceber a alteridade, ou seja, o outro, a outra, e a partir disso produzir síntese. Precisamos de novas sínteses. E nós vamos produzir. Eu continuo, não é uma esperança ingênua, mas é uma esperança que vem de lugares como esse e de mulheres e homens como esses e essas que estão aqui. Obrigado pela oportunidade, viu, gente? Professora Aline, que tu tens a nos dizer, existe esperança? Bom, tá difícil. A gente tem que primeiro reconhecer as dificuldades aí, né? Reconhecer os obstáculos, mas eu acredito que existe esperança, sim. A gente, como lutadora aí, eu acredito que os sindicatos, né, eles dão essa perspectiva da luta coletiva, né? Apesar do neoliberalismo colocar para a gente que todo o fracasso e todo o sucesso depende do indivíduo, e a gente vai se sentindo triste, a gente vai se sentindo rebaixado, né? Mas é porque a gente às vezes não percebe o tamanho da força coletiva, né? E muitas vezes o professor enxerga o sindicato, não só os professores, como todos os trabalhadores, né? Podem enxergar o sindicato somente como uma instituição à parte, né? Não se sente fazendo parte, não se sente representado pelo sindicato, né? Mas a própria representação sindical, para ela se tornar efetiva, depende da participação de todos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala mal que alguns falam mal do sindicato, eles não participam, né? É uma coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a gente depende muito dessa construção da consciência coletiva. Os sindicatos estão com muita dificuldade hoje, né, no mundo, em mobilizar os trabalhadores, em organizar os trabalhadores, porque o modelo sindical clássico, ele representava o trabalhador com jornada de trabalho fixa, com uma remuneração certa, né, com horário de trabalho determinado, aquela formalização do trabalho, e hoje não é o que tem ocorrido. Né, a gente está vendo a deterioração aí dos direitos trabalhistas, né, e é mundial isso daí. Então, eu acredito que hoje os sindicatos eles devem se renovar nessa perspectiva. Como os contratos de trabalho hoje são muito fragmentados, a gente tem que inovar a prática sindical também, porque hoje as questões trabalhistas elas não dizem respeito só aos trabalhadores formais, né? Então, você tem aí uma questão que o trabalhador ele é rotativo, né? A Solange colocou muito bem essa questão do professor que vai de escola em escola, a questão também da gente não ter uma estabilidade, né? A gente não sabe o que vai vir amanhã, né? A Solange colocou que aqui, né, no caso, no Rio Grande do Sul, a situação está pior, pelo visto, né? A gente, em São Paulo, tem 30 mil professores temporários, né, nessa situação, e com essa perspectiva de retornar após 180 dias, e aqui não tem essa perspectiva, né? E então, acredito que o sindicalismo ele tem que se reinventar, ele tem que incorporar a perspectiva de agir como um movimento social amplo. Ele tem que englobar a comunidade escolar, né? A APUESP, né, no caso, em São Paulo, a gente tem
algumas ações que trazem a comunidade escolar, né, para o centro da discussão. A gente tenta trazer os pais, os alunos, né, os funcionários da escola também para o centro do debate. Em 2015, a gente teve uma experiência importante, né, que eu acredito que pode ser inspiradora, aonde a gente teve a maior greve da história da nossa categoria em São Paulo, que durou 93 dias. Nós não conseguimos o nosso aumento, mas, por outro lado, após o fim dessa greve, surgiu um movimento de ocupação de escolas, que, na verdade, ele surgiu dentro da mobilização da greve. A comunidade passou a participar desse movimento, porque estava vindo junto a reorganização das escolas, onde os períodos iam ser fechados, né? E vários outros problemas, assim. E então, os estudantes começaram a participar em massa e conseguiram ocupar 250 escolas no estado para impedir o fechamento de classes e de períodos. Esse movimento estudantil, quem encabeçou foram os estudantes, eles fizeram uma espécie de democracia direta para decidir os rumos desse movimento, e esse movimento teve o apoio logístico e material da APUESP, do sindicato. Então, acaba que eu acho que esse exemplo pode dar uma perspectiva, e também juntando, né, com o que o Tiago falou, a gente precisa sim se reinventar, né? O neoliberalismo é muito triste, né? A gente falou muito, eu coloquei muita coisa triste aqui na minha primeira fala, inclusive. O neoliberalismo, ele é triste, ele coloca todos os trabalhadores à margem, né? A gente sente que a gente não tem poder de decisão nenhum. Mas a gente não precisa ser triste, né? A gente está sujeito a essas condições, mas a gente, né, seguindo aí mais ou menos o que foi dito pela Solange e pelo Tiago, e é isso, a gente tem que se organizar, e a gente é alegre, a gente é criativo, mas para ser criativo, a gente tem que produzir coisas coletivamente. A saída tá, o rumo do movimento mesmo, ele é coletivo. A saída está no movimento coletivo. Eu quero agradecer ao coletivo desta mesa, né, essa mesa virtual aqui, de tanta qualidade, as professoras e o professor aqui, a Regina. Muito obrigado. Quero agradecer ao coletivo que esteve participando, muita gente. Se eu esquecer alguém aqui, peço perdão. Tiffany Piffer, Luísa Zelinski, Kalinka, Fabiane Pedroso, Vivian Aires, Maribel Raz de Toledo, Eunice Petri, enfim, Fátima, já falei. Obrigado a todo mundo, obrigado comunidade, Pão com Ovo. Compartilhem se gostaram desse conteúdo. Até a próxima quarta, né? Obrigado, e é isso, Regina. Quer falar mais alguma coisa? Boa noite, né? Enfim, até a próxima. Só agradecer aos nossos debatedores incríveis. Vocês são muito bons, gente. Que maravilha fazer um programa com vocês e ouvir as coisas que vocês trouxeram. E eu concordo muito com tudo que foi dito. Então, antes de dar boa noite, eu peço de novo, vamos curtir Pão com Ovo nas redes sociais. O nosso debate, como disse o Preto, ele tem que chegar mais longe. Então, uma grande boa noite para todas e todos. Boa noite, gente. Valeu, valeu.